Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gaglietti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós temos um tema bastante importante para tratar aqui. Nós vamos falar sobre a Comissão de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional e nos permite a realização dessas atividades aqui no podcast. Também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é presidente da CAASC, e nos permite a utilização desse espaço da CAASC para a gravação do nosso episódio. A nossa convidada de hoje, então, é a doutora Gabriela Jacinto Barbosa, né? Ela é professora da Unicesусc, é mestra e doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é presidenta da Comissão de Protocolo de Gênero da OAB de Santa Catarina, é pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões, é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, é vice-presidenta da Comissão de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do IBDFAM e é advogada. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Tem a palavra aí para as suas considerações iniciais. Muito obrigada, doutor Edgar. Estou muito feliz em estar aqui. Primeiramente, quero agradecer ao senhor pelo convite e por abrir esse espaço tão importante para que a gente divulgue mais o protocolo, bem como a nossa comissão, que nasceu recentemente, e o nosso primeiro evento, que vai ser agora em outubro. E estamos prestes aí a fazer um debate amplo em diversas áreas do saber e do direito, principalmente, com este evento proposto. A gente falava um pouquinho antes de começar a gravação aqui, que o protocolo, né, com perspectiva de gênero, o julgamento do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, talvez seja uma das grandes inovações que a gente tem no direito atualmente. Não que o protocolo seja muito novo, né, ele tem já algum tempo, mas pelo fato de que agora se começou a falar sobre o assunto, ele começou a ganhar as pautas, né, jurídicas, e então acho que é nossa função, nossa missão institucional aqui desse podcast trazer esse tema para debate. Mas eu gostaria de começar, doutora Gabriela, falando sobre dois escritos seus, é um livro, né, que é intitulado Em Nome da Família, União Estável, Diversidade de Gênero e o Neoconservadorismo, e um artigo que a senhora escreveu na Conjur, cujo título é A Releitura do Direito das Famílias sob a Perspectiva de Gênero. E uma crítica que a senhora faz lá nesse artigo da Conjur é até sobre a própria utilização do termo direito de família. A senhora sugere que deveria se chamar direito das famílias. E eu gostaria então de começar a nossa conversa que a senhora desse uma explicação para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, sobre exatamente o que a senhora quer dizer com isso. Por que direito das famílias? Então, doutor, primeiro, como eu venho do direito das famílias, né, e no direito das famílias a gente tem várias linhas de saber, né, e disputas também em relação a esse direito. E quando a gente trabalha com direitos humanos, com perspectiva de gênero, de raça, classe, como o protocolo mesmo nos traz, a gente sempre tenta incluir famílias outras também, que não são reconhecidas no ordenamento jurídico, porém, elas vivem nos fatos, elas vivem na sociedade e elas também adentram a esse sistema jurídico requerendo direitos, né. Então a gente acaba trabalhando com essas famílias. Então, o direito de família, historicamente, ele é marcado por um direito que é direcionado a um só tipo de família, né, uma família tradicional. Antes da Constituição só havia um modo de constituir família. Pós-Constituição, nós tivemos outros modos de constituição de família, como, por exemplo, a união estável, como, por exemplo, a família monoparental e também as famílias homoafetivas, que vieram só em 2011 e 2013, a partir de decisão do STF. Então, quando a gente fala direito das famílias, a gente traz uma proposta de pluralidade e diversidade, que vem com essa contemporaneidade dos nossos tempos, né? Que não podemos mais deixar de falar sobre isso, né? Não podemos mais deixar de trabalhar e tratar sobre isso. Então, toda essa pluralidade, essa diversidade, ela vem também acompanhada
com o protocolo, né. O protocolo, na verdade, acompanha essas mudanças sociais e jurídicas que hoje a gente não tem mais como, pensar de outra forma, com outras lentes, que não sejam também essas, senão a gente vai estar propagando invisibilidades e apagamentos, né, que a gente não deseja mais que isso ocorra, que a gente deseja que todos e todas sejam contempladas dentro desse mundo jurídico que é extremamente complexo, é extremamente, diverso e não é universal, né, totalmente universal. Porque se a gente faz uma forma da universalidade, muitas pessoas não vão caber dentro daquela forma, porque tem suas particularidades, suas subjetividades e os seus marcadores sociais que dependem de outros olhares para que eles sejam incluídos, né, nesses processos todos que formam um poder judiciário. A senhora menciona um ponto que eu acho que é bastante importante e na sequência da nossa conversa a gente vai aprofundar, mais um pouquinho, né. Mas a minha dúvida professora, se, hoje, seria mais correto a gente pensar, né, nessa readaptação dos julgamentos a partir das famílias ou é mais a partir do indivíduo? Boa pergunta, doutor. Então, o protocolo, ele traz a base dele, primeira, na interseccionalidade, né, que outras áreas do saber, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, podem também nos responder. Que é o que essa intersecção? São indivíduos que têm, marcadores em seus corpos, né. Então, por exemplo, uma mulher periférica e negra, então ela tem o marcador gênero, classe e raça. Com deficiência, ela tem um marcador que a gente sabe que socialmente existe, infelizmente, o capacitismo. Então, como que nós vamos olhar para essa pessoa? A partir dela, a partir do sujeito, né. Por quê? Porque quando eu estou numa audiência, por exemplo, seja no direito das famílias, seja no direito criminal, empresarial, enfim, se eu tenho uma testemunha, essa testemunha ela é muda e surda. Como que a gente vai se comunicar com ela? Será se o poder judiciário ele está preparado para ouvir essa pessoa? A gente já tem um aparato para essa pessoa? Então esses marcadores, eles são importantes nós pensarmos, porque ele acaba não sendo só direcionado ao direito das famílias. O próprio protocolo para o julgamento, ele na terceira parte dele, a segunda é um guia passo a passo para magistrados e magistradas, mas não só, né, para todos aqueles envoltos ao poder judiciário, porque o mediador faz uma mediação, ele está fazendo a mediação judicial dentro do poder judiciário. Quando uma psicóloga faz uma perícia psicológica, a serviço do judiciário, também está dentro desse movimento. Então, acho que talvez, né, eu penso que seja a partir dos indivíduos que estão ali buscando os seus direitos, ou debatendo os seus direitos, propondo, que seja, avaliado por magistrado ou magistrada a situação que está colocada. Então, quando esse indivíduo ele leva uma situação que tem algum tipo de assimetria de gênero, nós podemos pensar que a gente vai ter que olhar esse caso a partir desse sujeito ou dessa sujeita. Então, o protocolo ele fala sobre meninas e mulheres. Então, acho que seria interessante olharmos, né, de forma mais individualizada para cada caso. Porque talvez o caso que essa mulher, ela vai entrar com uma ação, judicial de divórcio, essa mulher, ela é uma mulher que pode ser que esteja endividada, porque hoje no Brasil, quase 80% das mulheres brasileiras que consomem estão endividadas. Então isso já faz e aí pode ser que o seu esposo, ele tenha toda a concentração de renda na conta dele, daquela família. Ali a gente pode ver algum tipo de assimetria de gênero, pode ser que tenha inclusive uma violência patrimonial, né, quando, nessa ruptura essa pessoa, retém o cartão de crédito dessa mulher, ou tira ela da conta conjunta. Agora se essa mulher, ela ingressa com uma ação,
em relação a algum produto que ela comprou. Ali talvez não vá ter uma simetria de gênero. Então não precisa talvez naquele, processo em específico, que ela vai discutir um direito consumidor, a gente trabalhar com um protocolo. Então o protocolo ele vai a partir do caso específico, do caso próprio que está sendo apresentado. E eu acho inovador em certos aspectos, né? Até se a gente comparar, por exemplo, com a legislação processual civil vigente, né, Uhum, no Brasil, que, especialmente o sistema de precedentes, visa buscar uma uniformização, ou seja, o processo não é julgado pelas pessoas, mas sim pelas teses que são uhum. desenvolvidas para aquela determinada situação, né. Então, agora, né, sob certos aspectos, a gente dá um passo atrás, né, professora, para analisar o indivíduo e chegar à conclusão de que ele que é o centro da demanda Uhum, judicial, e não uhum. mais simplesmente essa preocupação com números que é a simples gestão de acervo pelo processo, né. A senhora percebe isso também, que o processo civil vai precisar, a partir do protocolo, de uma Uhum, releitura que incorpore, né, todo esse vocabulário e os conceitos também, né, uhum. que são incorporados no direito brasileiro pelo protocolo? Sem dúvida, doutor. Eu acho que o processo civil em si, ele vem caminhando já dessa maneira, né? A partir de 2015, nós tivemos o novo Código de Processo Civil, que ele vem, inclusive, propor, né, que as partes mediem, que as partes conciliem. Então, por exemplo, no direito das famílias, o juiz pode marcar quantas audiências forem necessárias para que as partes cheguem a um acordo. Então, ele devolve também, traz um pouco de subjetividade para que as partes tentem resolver entre si aquele conflito, né, com a homologação judicial. Então acho que ele já vem também, nessa nova dinâmica de pensarmos um pouco essas subjetividades. Quando eu entrego de forma mais, frequente para as partes, que elas pensem sobre, o que seria melhor para elas e que elas devolvam para o magistrado e muitas vezes com auxílio do fiscal da lei, que é o Ministério Público, para que ele analise e veja se aquilo ali é viável juridicamente. Então eu vejo que o protocolo ele vai fazer 4 anos e 17 de março de 2023, ele se tornou obrigatório pelo CNJ, porém ele não tem punições, né. Ele é o grupo que criou ele está, fiscalizando para verificar se os tribunais estão implementando. Então, cada tribunal do Brasil precisa fazer esse movimento, então eles têm um período para isso. O que que acontece, né, o protocolo na segunda parte dele, eu classifico ele como 3 partes: primeira parte a base, segundo o passo a passo e terceiro as áreas de saber. Na segunda parte ele fala, no guia passo a passo: magistrados e magistradas, se aproximem dos sujeitos, olhem para esses sujeitos. Quem são esses sujeitos? Quem eles são? Não só olhe para os sujeitos, como olhe para os processos. Quem são essas pessoas? Inclusive, ele fala que nós, advogadas, somos partes também desses sujeitos. Porque muitas vezes nós, advogadas, estamos em audiência e aí o magistrado e magistradas têm que verificar se tem alguma gestante, alguma lactante, que precisa se ausentar, que precisa amamentar, e que muitas vezes isso não é visto. E às vezes eu fiz uma audiência agora em São José que ela durou 6 horas e meia. Começou às 14h, nós saímos do fórum 20h30. É importante verificar se tem alguém, uma pessoa idosa que precisa, né, ir no banheiro, precisa tomar uma água, precisa tomar um remédio. Então isso também trazer um pouco de humanidade para essas mulheres que às vezes estão defendendo as suas clientes e também estão sendo estigmatizadas, rotuladas ou até mesmo violentadas, de alguma forma. Então essa aproximação dos sujeitos, ela vem com essa nova dinâmica. Eu acho que é necessário também, não só os familiaristas, mas como os processualistas, eh, se atentarem para isso, né, escreverem sobre isso, falar sobre isso, porque vai ser inevitável que as decisões, elas comecem também a se uniformizar a partir dos julgamentos com perspectiva de gênero. O CNJ tem um banco de decisões, então que são bancos importantíssimos
importantíssimos, porque nós não conseguimos ter acesso ao inteiro teor, por exemplo, no direito das famílias, e ali eles disponibilizam, né, as decisões que estão julgando com perspectiva de gênero. E tem algumas áreas que menos, por exemplo, o direito militar. É um direito que está dentro do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E tem ali, né, de que forma que esse direito tem que atuar. Então, a gente tem mais decisões ali em direito das famílias, em direito criminal, né, mas também já em direito previdenciário, tributário. Também não é só estadual, né, pensarmos que é Justiça Federal também que está trabalhando com essa perspectiva. Muito bem. E nesse contexto, doutora, como é que surgiu, né, como é que foi criada na seccional de Santa Catarina a Comissão de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero? É uma comissão nova, Uhum. né, talvez uma das últimas que tenham sido criadas, e eu gostaria então que a senhora falasse um pouquinho sobre a história da comissão, ainda que seja recente, né, mas como é que ela foi criada, como é que se chegou à necessidade da criação Uhum. dela, e, enfim, falar sobre membros e talvez, né, para os advogados e advogadas que estão nos ouvindo agora, nos vendo, né, que Uhum. queiram fazer parte da comissão, a gente já deixa um convitezinho Claro. já no ar Uhum. aqui para que eles participem. Então, em que contexto surgiu a comissão na OAB de Santa Catarina? Então, Santa Catarina é um dos lugares do Brasil com mais força em criação e debates em relação ao protocolo, tá? Nós temos aqui o primeiro livro, no qual eu sou uma das organizadoras, do Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero. Ele foi o primeiro livro do Brasil nessa temática. E surgiu o segundo livro, e agora, no dia do evento, vai ser lançado o terceiro livro. Quem escreve? Magistradas, magistrados, advogadas, estudantes de direito, promotoras, psicólogas, assistentes sociais e a grande maioria ainda do estado de Santa Catarina. Então esse movimento, ele veio num debate muito grande aqui, o IBDFAN, Santa Catarina foi o primeiro do país a implementar uma comissão para protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, no qual eu sou a vice-presidenta. Só que esse núcleo, ele fica restrito ao direito das famílias. Então, como nós vimos que tem uma adesão muito grande de advogadas e advogados debatendo esse tema em outras áreas, nós solicitamos à OAB, fizemos um projeto, algumas mulheres, como a doutora Luciana, a doutora Júlia, eu também, sugerindo que fosse implementada uma comissão de protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, em que teve muitos apoios aqui, né, apoios extremamente importantes, assim, o próprio presidente da ordem, a vice-presidenta, o próprio presidente da CAASC, a doutora Isabela Medeiros também foi uma grande percussora, a doutora Janaína. Então nós tivemos um debate, né, em relação à implementação dessa comissão e logo em seguida, né, a OAB ela nos, como é que eu posso dizer, assim, foi tudo foi rápida a criação dessa comissão, para nossa surpresa, assim, né, ver essa necessidade grande, mesmo porque também a gente vê a nacional com um comitê muito forte sobre protocolo. Então, nasceu, né, dessa vontade de nós utilizarmos essa comissão para todas e todos os advogados que queiram trabalhar com essa perspectiva, que queiram se inteirar dessa perspectiva, em todas as áreas do saber, independente de qual seja. O direito bancário, por exemplo, é um direito que está trabalhando bastante com essa questão do endividamento, né, das pessoas, enfim. Eu acho isso um ponto importante que a senhora menciona, porque pode ser que o advogado, a advogada que esteja nos ouvindo agora, nos vendo, ele não tenha sequer conhecimento sobre a existência, né, desse Uhum, protocolo com perspectiva de julgamento com perspectiva de gênero. Mas é importante saber que ele se alinha, né, ele se intersecciona aí com vários ramos do direito. Então a uhum, senhora mencionou aqui, só nesses minutos de conversa aqui, direito das famílias, óbvio, né, mas tem questões de direito penal,
né? Tem questões, a senhora mencionou direito militar, a senhora acabou Uhum, de falar no direito bancário, na questão do uhum, superendividamento, uhum. direito previdenciário. Sim, Então, em poucos minutos aqui, foram 5 ramos do direito que são afetados, né, diretamente por esse protocolo. Daí eu acho a importância, né, uhum, dessa nossa conversa aqui também para levar mais longe o conhecimento sobre a existência do protocolo. uhum, E nesse ponto, então, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, doutora, porque no Brasil, né, pode ser que até surgisse por outros motivos, mas uhum. acabou surgindo no Brasil, né, foi criado esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero por iniciativa do CNJ, assim, mas como decorrência de uma condenação que o Brasil sofreu, Sim, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Márcia Barbosa de Souza e outros contra o Brasil. E isso. a pergunta é, né, então, bom, surgiu a partir disso, de uma exigência de uma corte internacional para que o Brasil criasse, né? E isso enfraquece, né, de alguma forma, a iniciativa que foi tomada, ou a partir daí foi só uma oportunidade para que realmente, né, aquilo que estava pulsando, né, viesse à Uhum. tona e se instalasse? Eu acho que já vem de muito tempo, assim, alguns movimentos, tanto sociais como jurídicos, né, de implementação de perspectivas de gênero. Isso já vem aí, eu acho que esse movimento já vem desde a década de 60 no Brasil, né, e vem ganhando força cada vez mais. O Brasil, infelizmente, às vezes age a partir de uma imposição nacional e internacional, como no caso Maria da Penha, né, o Brasil sofreu uma condenação da Corte Interamericana, por isso que teve que implementar a Lei Maria da Penha. E no caso do protocolo, a mesma coisa. México foi condenado, então México é um país que tem já há muitos anos o protocolo, então nós fizemos uma releitura do México adaptada ao Brasil, né, tivemos ali como uma inspiração, digamos assim, mas, eu vejo que, por ser uma imposição, e também ela veio a calhar com que o Brasil precisa complementar para a agenda da ONU de 2030, há resistências, né. Em todos os espaços vai haver resistências. Então, o trabalho, ele é um trabalho, às vezes, de formiguinha, né. Às vezes a gente fez um Código de Processo Civil, em 2015. Hoje ainda a gente está discutindo alguns pontos do que foi modificado. E o protocolo é a mesma coisa. Apesar de ter 4 anos, ainda não foi difundido o seu conhecimento, e se nós não conhecemos, nós não podemos utilizá-lo, nós não podemos identificar quando há, nos nossos casos, uma assimetria de gênero. Então isso acaba sendo um problema. Então, um espaço como esse, por exemplo, é um espaço canalizador, né, de informação e de propagação, inclusive, desse protocolo. Então, eu vejo que, apesar das resistências, essa comissão também foi extremamente importante, porque a gente consegue também debater institucionalmente, não só individualmente. Então, coletivamente, a gente consegue, a partir da nossa classe, da nossa categoria, debater e fortalecer esse protocolo. Eu acho que se por nenhum outro motivo fosse importante, né, a criação da comissão, pelo simples fato, né, Uhum, de a gente já poder debater isso de uma uhum, forma muito responsável dentro da OAB, é, já seria uma grande vitória, assim, da criação desse, vamos chamar assim, desse projeto da comissão, né, que eu uhum, acho que é alguma coisa que vai se desenvolver com o tempo, né. sim, A senhora falou do Código de Processo, é verdade, o Código de Processo tem 10 anos e a gente está só engatinhando ainda para entender uhum, certos aspectos dele que foram criados. Eu vejo que não é diferente aqui. E uhum, isso me leva para a próxima pergunta, porque quando a gente fala de gênero, a gente não tem exatamente a noção do que uhum, seja, né. Então a uhum. pergunta é muito direta e muito objetiva. Enfim, professora, o que é gênero? Muito bom. O protocolo ele começa com isso, né, com esses conceitos que parece às vezes, tão comum, mas na verdade são complexos, e bem complexos. Então ele traz o gênero como uma categoria que ela, não é biológica, tá. Então o protocolo ele trabalha com, conceitos de sexo, né, que seria um ato sexual, sexualidade, que seria também uma outra situação,
diversidade de gênero também, e gênero seria, como que eu vou performatizar na sociedade um modo de ser. E aí ele trabalha com autoras como Kimberly Crenshaw, Judith Butler, por exemplo, né, uma autora que ela vai dizer que o gênero não é biológico. Então o protocolo ele trabalha com mulheres trans, por exemplo, né, que, quando a gente pensa o gênero como algo que é criado socialmente e não biologicamente, a gente consegue incluir também pessoas outras, né, que muitas vezes não são incluídas nessa dinâmica. Então, o gênero é uma construção social, né? Tem Carol Gilligan, ela vai falar o seguinte pra gente, que quando a gente é criança, para alguns corpos, a gente dá loucinha para aprender a lavar, bonequinha para trocar fralda, para dar comidinha, para fazer dormir, que já vem nessa lógica do cuidado, né? Quem cuida? Quem vai exercer essa função? E para outros corpos, se dá bola, carrinho, então determinados corpos são bons no volante, porque desde pequenos são ensinados a olhar para veículos, olhar para carros. Então, essas separações, assim, elas vão criando performances, né? Então, eu vou performatizando ser determinado gênero. E eu vejo que juridicamente agora também a gente vai precisar construir um Uhum, conceito operacional, uhum, para a categoria gênero, porque além podemos buscar uma explicação antropológica, sociológica, filosófica, enfim, para gênero, mas agora a gente tem uma situação real para trabalhar, nos processos, né? uhum. E, na minha concepção, e a senhora me corrija se eu estiver errado, o gênero, em sua concepção jurídica, nos dá uma nova lente para a interpretação de outros direitos que tradicionalmente Sim. vinham sendo interpretados de uma forma qualquer. Então agora a gente passa a interpretar de uma nova maneira, Uhum, trazendo esses novos conhecimentos, né. E a pergunta é, então, a comissão é nova, enfim, mas de que maneira a comissão, né, de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero uhum, pretende trabalhar para incorporar esse vocabulário, que eu acho que uhum. é extremamente importante, né, que vem de outras áreas, de outras ciências, no vocabulário jurídico e, né, levar esse conhecimento para a advocacia catarinense. Uhum. Então, eu acho que a gente pode partir do próprio protocolo, né? O protocolo, ele traz, quando ele traz a Kimberly Crenshaw, com essas intersecções, ela é uma advogada estadunidense, mas ela é uma advogada que também cabe muito aqui para o nosso país em relação a esse conceito. Primeira comissão, assim, ela pretende dialogar, né? Acho que a gente precisa abrir o diálogo. A gente precisa chamar advogados e advogadas e saber quais são os seus enfrentamentos, suas dificuldades, o que predominantemente vem em seus casos em relação à questão de gênero, né. Até para a gente saber o que predominantemente, está acontecendo no nosso estado, porque a gente vai trabalhar a nível estatal, né, Santa Catarina. Então, a primeira coisa é a gente trazer, né, a nossa categoria para dialogar, para verificar se de fato, estão conseguindo, né, identificar as assimetrias que existem nos processos, identificar assimetrias quando um cliente traz um caso, que muitas vezes pode ser uma empresa, tá, mas uma empresa é de uma mulher, a outra empresa é de um homem, mas aqui, né, teve alguma, assimetria de gênero, por exemplo, né, por exemplo, num negócio que foi feito extrajudicial, numa conversa, firmou uma porcentagem, mas no contrato firmou outra. Teve algum tipo de coação? Teve algum tipo de vício? Então, a gente tem saber identificar no mundo dos fatos, que vai ser levado para o mundo jurídico, um pouco, né, de que se tem ali uma assimetria. Por exemplo, contrato de namoro, direito das famílias. Então, o contrato de namoro é para tentar desconstruir uma união estável. Só que se eu digo para a pessoa o seguinte: "Olha, eu quero que tu faça o contrato de namoro comigo, senão eu vou terminar o namoro". Eu vou assinar esse contrato, mesmo achando que é uma união estável,
porque eu amo essa pessoa e eu não quero que a pessoa termine comigo, né. Então isso vem muito, assim, né, e a gente consegue identificar muito quando a gente atende os nossos clientes mesmo. Então, a ideia central, acho que da comissão, é a gente primeiro fazer grupo de estudos, construir juntos, né, e sim, pode ser uma construção de conceitos, outros conceitos novos, novas teses, de defesa inclusive, né, para nossos clientes, mas o protocolo, ao meu ver, tá, tem algumas pessoas que entendem diferente, ele é um protocolo voltado para mulheres em suas diversidades e meninas. E nós temos um outro protocolo que trabalha a questão racial, como temos outros tantos protocolos, né, que vão, também trabalhar outras diversidades. Ah, um dos pontos que a senhora ressalta naquele artigo que eu mencionei no início da nossa conversa, que estava publicado lá na Conjur, é uma divisão, né, do protocolo do CNJ em algumas partes, né? Uhum. E uma delas passa, né, pela formação adequada de magistrados e magistradas para atuar nesses Uhum. casos. Não só magistrados e magistradas, mas especialmente magistrados e magistradas. E, para que esse protocolo funcione realmente, né, doutora, é preciso que haja essa sensibilidade do poder judiciário, né, sem a Uhum. qual, o esforço da advocacia vai ser em vão. Exatamente, exatamente, doutor. Essa é a nossa grande luta, digamos assim, né. Por quê, né, o CNJ ele está sim pressionando, né, para que os tribunais eles, eh capacitem de alguma forma, né, em relação à perspectiva de gênero, seus magistrados ou magistradas, mas isso tem que ter uma adesão, né. Isso vai ter que ter uma adesão. Eu soube agora também que o Ministério Público também está construindo um protocolo de gênero, eu fiquei bem feliz, assim, com essa notícia, mas essa capacitação, esse debate, ele precisa ser contínuo, porque eu já dei palestra no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e numa dessas capacitações, existiam muitas magistradas presentes e menos magistrados. Então, mas também não quer dizer que as mulheres elas vão ter, todas nós na sociedade, lentes de gênero, porque nem todas têm consciência das suas opressões ou têm algum estudo em relação a isso, né. Muito pelo contrário, tem homens que são aliados fortíssimos, que inclusive escreveram protocolo de gênero também. E que talvez, a partir do momento que eles têm, né, esse contato, conseguem analisar o quão é importante para todos e todas essas lentes de gênero, com certeza vão começar a julgar dessa forma, vão começar a olhar dessa forma. Porque todas essas questões que o protocolo traz de machismo, patriarcado, ele faz mal para todo mundo. Faz mal para os homens também, eu tenho 2 filhos meninos, né. E é muito forte isso quando, às vezes, na própria família alguém diz: "Ah, menino não pode chorar". Claro que pode, né. Então quão faz mal isso para todo mundo, inclusive para quem está julgando, né. E quem está julgando deve ser é muito difícil também esse lugar, porque pode ser determinante para a vida, ou se esse julgamento para a vida daquelas pessoas dali para frente. Então, eu acho que é que nem um médico quando faz uma cirurgia, assim, né. É, doutora, e acho que a OAB de Santa Catarina, ela tem, nós estamos sob certos aspectos aí na vanguarda, porque inclusive a senhora já coordenou e já ministrou cursos, Uhum, via Escola Superior da Advocacia sob protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. uhum. E esses cursos estão disponíveis aí na internet. Mas nós teremos um novo evento aí, né, programado para o mês de outubro, cujo título é O Protocolo com Perspectiva de Gênero e a Prática Jurídica. E é sobre isso, então, que eu gostaria de falar um pouquinho com a senhora, que a senhora levasse ao conhecimento dos nossos ouvintes que tem mais uma formação prestes a acontecer. O que vai acontecer, então, nesse novo evento? Então, doutor, primeiro, obrigada por mencionar, muito obrigada. Os cursos anteriores foram muito importantes, né, para que nós chegássemos até aqui. Então, a ESA abriu muito espaço para essa temática, já foram alguns cursos sobre protocolo.
e também alguns específicos no direito das famílias. E hoje nós vamos ter, no dia 15 de outubro, que é o mês em que o protocolo completa 4 anos, nós teremos esse evento que vai trabalhar com o protocolo e a prática jurídica. Porque o que eu percebo, né, rodando aí alguns locais de Santa Catarina, a grande pergunta é: "Doutora, como que nós vamos, trabalhar na prática com o protocolo? De que forma que eu vou utilizá-lo?" Porque, como diz o protocolo para julgamento, as pessoas pensam que é só julgar com perspectiva. Não, né, é atuar com perspectiva. Então o evento ele vai também, contribuir para que a gente saiba quando que nós vamos nos insurgir em determinados momentos. Numa audiência, por exemplo, em que estamos ouvindo uma testemunha, quando que nós vamos invocar o protocolo? O protocolo pode ser invocado em qualquer momento processual, né, então, ou seja, invoquei o protocolo, não tive resposta. Vamos fazer um embargos de declaração. Vamos pedir para que olhe que nós solicitamos que fosse, julgado com perspectiva. Então o evento, ele vai trabalhar primeiro com oficinas na parte da tarde. Então vai ser uma oficina ministrada por mim e pela doutora Luciana Cascais, que vai ser sobre o direito das famílias, como que no direito das famílias nós vamos trabalhar de forma prática com esse protocolo. Logo em seguida, a doutora Júlia vai trabalhar com esse protocolo no direito criminal, doutora Júlia Melim. Ela vai trabalhar como que o assistente da acusação, como que a gente trabalha, em defesa também das mulheres vítimas ou em situação de violência. Logo em seguida, nós vamos ter o lançamento do terceiro livro do protocolo, com várias autoras que estão atuantes no âmbito jurídico. Esse terceiro livro ele tem uma peculiaridade que ele abriu um edital, então, ou seja, magistradas, promotoras, advogadas, estudantes se submeteram a um edital para fazer parte desse livro, né? Então, são artigos muito bem construídos ali dentro. Vai ser das 5h30 às 6h30, com as autoras ali também para dialogar. Depois vamos iniciar palestras com a doutora Gisele, que é a nossa vice-presidenta. Ela vai trabalhar com o protocolo de direito previdenciário, como na prática, né, a gente consegue ver a atuação desse protocolo. Depois dela, vamos trazer a doutora, que é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é professora da Universidade do Maringá, Maila Chaveiro, que ela vai trabalhar com a perspectiva da psicologia e interseccionalidade, que é a base desse protocolo. Logo em seguida, teremos a palestra da doutora Gabriela Andréia, que ela é de Belo Horizonte, trabalha com um escritório racializado, então ela vai trazer a interlocução entre o protocolo de gênero e o protocolo de raça na atuação de escritórios de advocacia. E doutora Michele Destre, que é juíza do trabalho, e vai nos trazer também decisões, né, e formas de julgar com perspectiva de gênero. Então, vai ser um evento muito bonito, muito potente, é o primeiro evento da comissão, é o primeiro evento em que a gente vai juntar também várias áreas do saber para dialogar. Então, eu acredito que várias comissões se encaixam também. E eu fiz o convite pessoalmente também para as comissões individualmente, mas fica aqui o nosso convite, o reforço do nosso convite para todas as advogadas e advogados para participar desse evento, porque vai ser presencial, temos vagas limitadas, então é em torno de 80 vagas. Então vai ter um evento que a gente vai contar também com a parte cultural, né, recitando frases e contos de mulheres, que estão acolhidas em uma casa de acolhimento a mulher em situação de violência. Vamos ter quadros também que retratam um pouco essas diversidades que a gente busca. Então vai ser um evento muito, muito bonito. Assim, eu sou suspeita para falar, mas com certeza é um evento feito por muitas mãos, né? Uma comissão que tenta incluir também muito os seus membros nessa dinâmica de escolher palestrantes, de fazer convites, de gravar vídeos para a nossa página do Instagram.
sigam o nosso Instagram, fortaleçam também essa comissão. Então, assim, de objetivo, doutora, inscrições. Quem está lhe ouvindo agora e se interessou, né, por este tema, como é que faz inscrição para esse evento? As inscrições estão sendo feitas através do site da ordem. Tem uma taxa, um valor de R$ 15 para estudantes, jovem advogado, R$ 30 para advogados e advogadas, e para demais profissionais tem uma taxa de R$ 50. Mas é super acessível, né? É um evento que a gente gostaria muito da participação aí de todas e todos que estão envoltos ao Poder Judiciário. Além de advogadas e advogados, né? Assistentes sociais, estudantes, pesquisadores, professores. Eu acho que é importante, né, talvez o resumo dessa nossa conversa de hoje aqui, a gente já está se aproximando do final, Uhum, seja de que mesmo que o advogado, a advogada esteja nos ouvindo e ele imagine que protocolo com perspectiva de gênero não afeta o processo que ele tem lá no escritório, talvez ele esteja enganado, porque na realidade essa nova lente ela vem para nos trazer, né, uma nova exigência hermenêutica sobre a interpretação daqueles direitos que tradicionalmente a gente vinha interpretando. uhum. Então, eu tenho, né, falei para a doutora Gabriela, quando fiz o convite para ela participar aqui, que eu tinha grande interesse pelo tema. E para mim aqui está sendo uma aula também, né, porque a gente todo dia aprende alguma coisa nova a utilização Uhum, dessa nova lente interpretativa tem me auxiliado grandemente em alguns uhum. processos. Então, doutora, fica aqui a recomendação para que todos que estão nos ouvindo façam inscrição e participem do evento, porque tenho certeza absoluta que só terão a ganhar em adquirir esse novo saber. E para a gente finalizar, então, doutora, chegando já ao final do nosso episódio, sempre fica o microfone livre para o convidado para ele fazer, né, para a convidada, para fazer uma mensagem final e para, enfim, Uhum. né, deixar a sua impressão sobre aquilo que a gente conversou hoje. Mas eu vou lhe fazer uma provocação diferente, porque além da senhora deixar sua mensagem final, eu gostaria também que a senhora falasse, né, sobre esse embate que a gente vai ter, com certeza, né, entre a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero e a inteligência artificial que vem dominando aí Uhum, as atividades dos tribunais e da advocacia também. uhum. Como é que as duas coisas, elas vão poder coexistir? Bom, doutor, eu gosto muito dessa temática, né? Apesar de não ser a minha área de profunda pesquisa, escrevi recentemente um artigo com a professora Doris Guilard, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente trabalha com essa questão do gênero e a inteligência artificial, né? Em algumas áreas do direito, como o direito das famílias, a inteligência artificial não sei se ela vai conseguir adentrar tanto, porque a gente trabalha muito com fatos, né, a gente trabalha de forma muito subjetiva, assim. Mas o que a gente está percebendo nos processos é muitas, criações de deepfakes, por exemplo, né, com as inteligências artificiais que estão adentrando nos processos. Bem como pessoas entrando com processos a partir também dessas criações de deepfakes, né, que eu pego uma imagem de uma menina ou de uma mulher, isso já teve várias aqui no estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, teve em grande massa, inclusive, e a gente modifica essa imagem, né. Então essa imagem geralmente é modificada para o corpo de uma menina e uma mulher. E muitas vezes isso entra como prova dentro de um processo. E quem que a gente responsabiliza? Né, qual a responsabilização? Hoje a gente não tem nenhuma, legislação que vá punir o site que criou a IA, ou o sistema de criação, né. E muitas vezes a gente não consegue nem chegar em quem fez aquela imagem, porque quem fez aquela imagem, muitas vezes, não se conhece na internet. Então essas violências, né, que são propagadas e a IA, ela é muito boa para quando a gente consegue utilizá-la de forma para corrigir um texto, né, para verificar uma citação
que foi feita a partir de um livro que a pessoa leu, mas ela vai ter as suas intercorrências, né? E que está batendo agora na nossa porta, cada momento, a cada ação, em cada processo. E que a gente precisa pensar sobre ela. Então, o protocolo ele vem também tensionar não só, né, o poder judiciário, mas o poder legislativo a regulamentar essas situações. Porque senão a gente vai ter que também dar conta caso a caso, quando a gente não tem uma segurança jurídica. Então, acho que pensarmos sobre a IA nos nossos tempos é urgente, né? E ampliarmos também as lentes de como pensamos e olhamos essa IA dentro dos processos ou fora deles, com lente de gênero também, porque sempre, diante de uma situação, ali vai predominar algumas questões de gênero. E, para finalizar, eu gosto de pensar que o protocolo de gênero, ele não é algo que é para ser enviesado. Ele é algo que é para que todas e todos nós nos apropriemos como juristas, como advogadas e advogados, que a gente vai se apropriar dessa ferramenta que chegou para a gente como uma forma também de contribuir com o nosso trabalho. Então, olhar para esse protocolo de forma contributiva, né? Que ele vai contribuir. Porque esse protocolo ele vem trabalhar com as humanidades, ele vem trabalhar com os humanos, que muitas vezes são números dentro de um processo. E que nós, advogados e advogadas, a gente sabe que não são, porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro. E eu penso que o protocolo usar o protocolo é ter mãos humanas. E para isso eu vou parafrasear Vera Pereira de Andrade, que ela fala: qualquer lugar é lugar quando se tem uma mão humana. Aonde se tem uma mão humana, o solo será regado. Então, que nós, advogados, podemos regar mais solos a partir da apropriação desse protocolo. Ok. Muito obrigado, então, doutora Gabriela Jacinto Barbosa, Obrigada também, doutor. presidenta da Comissão de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero da OAB de Santa Catarina, e reforçamos aqui o convite para que participem do evento que está sendo desenvolvido pela comissão. Só para fechar, qual é a página do Instagram da comissão? É Comissão de Protocolo de Gênero. @Comissão de Protocolo de Gênero. E todos os que estão interessados, então, em saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa da OAB de Santa Catarina, que com base, é claro, né, na documentação toda do CNJ, que entrem lá no Instagram, consultem o Instagram, se inscrevam que vão ter bastante informações com certeza. Finalizamos mais um podcast, então, Tribuna da Ordem. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões. Deixo um agradecimento à nossa convidada, deixo um agradecimento à nossa equipe técnica, mais um agradecimento todo especial aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam até o final, e deixo o convite aqui para que continuem nos acompanhando e ouvindo os nossos podcasts. Um grande abraço, até lá.